Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, e é com imensa alegria que queremos dar continuidade à nossa leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje o capítulo 5. Paulo, no capítulo 4, ele usou termos para fazer transição de assuntos. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo também, ele utiliza termos para fazer transição de assunto. Ele começa dizendo mais acerca. Essa expressão caracteristicamente introduz um tópico diferente. Da discussão acerca do arrebatamento, o apóstolo passa para o tema do dia do Senhor, dos tempos e das estações. Isso nos lembra da mesma expressão usada por nosso Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 7. É provável que tempos enfatize quantidade, duração ou medida, enquanto estações chama atenção para a qualidade, o caráter ou a natureza crítica dos tempos. Não necessitais de que se vos escreva. Nos versículos anteriores, no capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo falou sobre a ignorância. Agora, ele fala sobre o conhecimento. Ele não os está informando tanto quanto os está exortando para que vivam à luz do que já sabem. Dos tempos e das estações, termos pertinentes ao retorno de Cristo, Cristo virá, e há um certo tempo determinado para a sua vinda. O próprio Cristo não revelou isso quando estava na terra. Isso não estava em sua comissão como grande profeta da igreja, e também não revelou para os seus apóstolos. Não havia necessidade disso. Queridos, precisamos ter cuidado com essas prognosticações acerca da volta do Senhor Jesus. Nesses versículos, Paulo desenvolve o tema do dia do Senhor. Essa expressão era familiar para aqueles que conheciam as Escrituras em hebraico. Duas fases caracterizavam o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o juízo de Deus contra os pecadores e o reino eterno de Deus sobre o seu povo. O juízo de Deus será momento de trevas e uma expressão da ira divina, de acordo com Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Amós capítulo 5, versículo 18 a 20 e Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 16. Seu reinado será um momento de bênção, de acordo com Isaías capítulo 2, versículos 1 a 13, capítulo 11, versículo 1 a 9, capítulo 30, versículos 23 a 26, Zacarias capítulo 14, versículos 1 e 7, versículos 11, versículos 20 e 21, Mateus capítulo 19, versículos 28 e Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 19 a 21. Em contraste com a certeza do parágrafo anterior acerca da volta de Cristo, Paulo agora trata da incerteza do momento do dia do Senhor, que há de vir. Esse período é o tema de consideráveis profecias do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 13, versículos 9 a 11, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18 e capítulo 3, versículos 14 e 15. O livro de Joel, como um todo, é uma exposição do dia do Senhor, descrevendo-o como um momento terrível de juízo. No Antigo Testamento, a expressão dia do Senhor é usada para se referir a qualquer período em que Deus intervém para julgar a terra. Houve dias do Senhor pronunciados no Antigo Testamento que já se cumpriram. Exemplo, Amós capítulo 5, versículo 18. Aqui Paulo usa a expressão para se referir à volta de Cristo e ao juízo eminente. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja,
É provável que não haja eventos imediatos de abalar a terra, mas no devido tempo acontecerão eventos sérios que deixarão claro que o dia do Senhor começou. Esses eventos são mencionados em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como a aparição do homem do pecado, no versículo 3, e a retirada daquele que detém o pecado, versículo 7. Esses dois grandes eventos deixarão claro que o dia do Senhor já começou, e ainda que todos os eventos não aconteçam ao mesmo tempo. No versículo 3, quando disserem, o apóstolo Paulo não se incluiu e nem incluiu seus leitores no sujeito oculto eles. É evidente que ele está se referindo aos incrédulos. O mundo estará absorto nas preocupações desta vida e será levado a ter uma falsa sensação de segurança e proteção. Paz, da ideia de não ter a sensação de alarme e segurança, expressa uma ideia de estar protegido de ameaças externas de Deus ou de pessoas. O mundo não terá dado ouvidos às repetidas advertências acerca do eminente juízo. Paulo usa a imagem das dores de parto para enfatizar o caráter súbito do dia do Senhor. A primeira contração de uma mulher vem de forma súbita e inesperada. Versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, embora o dia do Senhor surpreenda os não salvos de uma forma inesperada, ele não surpreenderá os cristãos, porque eles estarão ansiosos e esperando esse dia. Em seu estilo característico, Paulo primeiro discute as crenças dos leitores. O fato de que Cristo poderia vir a qualquer momento deveria motivar os incrédulos a aceitarem seu perdão e os cristãos a viverem diariamente para ele como que ele estará vindo a qualquer momento. Uma vez que estão a par dos eventos futuros, os cristãos não deveriam estar espiritualmente adormecidos, mas deveriam vigiar e estar sóbrios. Embora todo cristão esteja preparado para ir para o céu, no sentido de ter sido salvo, nem todo cristão está preparado a qualquer momento para apresentar a qualidade de sua vida espiritual a Deus. No versículo 8, em contraste ao que os incrédulos fazem, os cristãos deveriam ser sóbrios, levando uma vida disciplinada, não somente livres da embriaguez, mas atenta para as realidades espirituais. O cristão deve vestir a couraça da fé. Aqui, mais uma vez, está presente a conhecida tríade de fé, esperança e caridade. Os elementos básicos de uma vida cristã. Em contraste com a incredulidade do mundo, com seu amor egoísta e seu apego à riqueza material, 1 Tessalonicenses 1:3, os cristãos devem depositar sua fé em Deus e dar seu amor a Deus e aos outros. Além de mostrar fé e amor, os cristãos devem adotar a esperança da salvação e viver à luz da volta do Senhor. De acordo com o texto bíblico, nós queremos compartilhar acerca de ajuda aos necessitados. Paulo começa as últimas palavras de sua carta com 4 exortações contundentes. Os desordeiros, os preguiçosos, os indisciplinados, aqueles que procuram vida mansa, precisam levar uma sacudida. Paulo fez isso mais tarde, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 12. Aqueles que estão perdendo o ânimo precisam de incentivo e todos precisam de paciência. Mas a terceira diretriz de Paulo, sustenteis os fracos, tem a ver com as responsabilidades de uma pessoa para com os pobres. Toda vez que as Escrituras levantam estas questões,
elas nos desafiam a compartilhar pelo menos parte de nossa riqueza material com pessoas que estão em terrível necessidade. É a única resposta digna de Cristo e que se espera dos cristãos. Na verdade, Cristo serve como modelo supremo de compaixão. Ele até arriscou sua reputação quando foi até os oprimidos e desamparados, os párias e publicanos, para pregar o Evangelho. Paulo quase não precisou desafiar os cristãos de Tessalônica a serem generosos. Ele sabia por experiência que, ainda que vivessem na tal pobreza, eles estavam dispostos a dar acima do seu poder, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, para ajudar outras pessoas necessitadas. No versículo 9 e 10, Paulo afirma que Deus não nos destinou, a nós cristãos, para a ira. Haverá ira do Senhor, mas será a ira de Deus contra o mundo incrédulo que desprezou Cristo e zombou dele. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Quando pensamos em juízo divino, devemos dar graças a Cristo por Ele ter nos salvo desse horrível destino ao morrer por nós. Quer ainda estejamos vivos na volta de Cristo, quer tenhamos morrido e nosso corpo esteja no túmulo, é certo que viveremos juntamente com Ele para sempre. Enquanto o arrebatamento é uma esperança alentadora, 1 Tessalonicenses 4,18, o mesmo acontece com a perspectiva da volta do Senhor. Estar livre do juízo do dia do Senhor deveria ser um constante incentivo. Trata-se também de uma doutrina que irá exortar ou edificar um ao outro. Ensinar acerca de eventos futuros é algo idealizado por Deus para produzir resultados presentes em forma de vida piedosa. No versículos 12 a 19, Paulo passa da apresentação do ensino profético para a demonstração prática. O importante é que ele tem em mente dois públicos diferentes ao dar suas instruções. Primeiro, os irmãos dos versículos 12 são toda a comunidade de cristãos em Tessalônica. Eles devem honrar seus líderes e viver em paz uns com os outros. Os irmãos que aparecem na segunda vez são os líderes da congregação. Eles têm várias responsabilidades para com o povo, a fim de assegurar o crescimento espiritual dos cristãos e manter a ordem na igreja. A liderança da igreja pode levar o rebanho a glorificar a Cristo e crescer espiritualmente, ou pode destruir a eficiência do povo de Deus. Nem todas as divisões e dificuldades que a igreja enfrenta hoje são causadas por falsos mestres que se infiltraram nela ou por membros contenciosos da igreja. Às vezes, a liderança não está seguindo as orientações do Espírito Santo ou dando ouvidos a admoestações dos apóstolos acerca do modo de conduzir o povo de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 3. Queridos, nada substitui a veracidade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a diretriz para a caminhada e a condução da igreja neste mundo até que Cristo venha. No versículo 12 e 13, de um modo significativo, Paulo combina profecia com ensinos práticos para a vida cristã. Queremos destacar a profecia aqui está relacionada à pregação ou ensino da palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada. A intenção de Deus nunca foi que a profecia fosse uma área para debate acadêmico, mas uma verdade que daria aos cristãos esperança e direção na vida. Nos versículos 12 a 22, Paulo descreve as características de uma pessoa que está vivendo
à luz da volta iminente de Cristo. Reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós, uma vez que todos os que estavam na igreja em Tessalônica eram novos convertidos. Talvez alguns tenham tido dificuldade para reconhecer a liderança de outros. Paulo ensina aos Tessalonicenses submissão em vez de individualismo e rejeição à autoridade. Efésios 5:21. Ele enfatiza que a autoridade dos líderes vinha do Senhor. Paulo admoesta os cristãos a reconhecerem aqueles líderes congregacionais e a submeter-se a eles. Eles deveriam tê-los na mais alta estima por causa do trabalho importante que estavam fazendo. Ao mesmo tempo, os cristãos deveriam trabalhar juntos a fim de manter a paz. Observe os pronomes plurais. Os Tessalonicenses seguiam o modelo da igreja de Jerusalém e das igrejas do Novo Testamento ao terem mais de uma pessoa na liderança. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Os Tessalonicenses tinham de enfrentar o fato de que alguns deles não estavam vivendo como os cristãos deveriam viver, mas eram desordeiros. Eles precisavam ser advertidos de seu comportamento. Alguns tinham pouco ânimo e precisavam de consolo. A congregação também deveria sustentar os fracos e ser paciente para com todos, reconhecendo que todos os cristãos têm falhas. Para serem mais eficientes no sentido de promover a mudança positiva na vida das pessoas, os cristãos deveriam responder a elas de acordo com as necessidades específicas de cada um. Queridos, a igreja é um hospital para os enfermos espirituais, mas também ela é um templo para a restauração espiritual também daqueles que estão caídos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. A tentativa do cristão de vingar-se é uma negação do amor de Cristo baseado em Romanos capítulo 12, versículo 17, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, e vai contra o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42 e o capítulo 18, versículos 21 a 35. Apesar das circunstâncias difíceis, o cristão sempre tem razões para se alegrar. O Senhor é soberano e cumprirá seu propósito. A alegria cristã não está baseada em circunstâncias, mas em um conhecimento de Deus e no futuro garantido de vida eterna com Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 7. No capítulo 5, versículo 17, Paulo exorta os Tessalonicenses a manterem uma vida de oração fiel como a dele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2, 3, capítulo 12, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 9 e 10, Efésios capítulo 6, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Ora, orar sem cessar não significa orar constantemente, mas ser persistente e constante na oração. O versículo 18, a gratidão deveria ser uma característica da vida cristã em todas as circunstâncias. Não é de dar graças por tudo, mas em tudo. Paulo enfaticamente afirma que esta é a vontade de Deus. Um exemplo disso no Antigo Testamento foi quando Jó perdeu seu dinheiro, seus filhos e sua saúde. Ele bendisse o nome de Deus a despeito de suas tragédias pessoais, e não por causa delas. Nada revela de forma mais poderosa uma caminhada com Deus do que a contínua gratidão a Deus em toda e qualquer circunstância, como fez o apóstolo Paulo e como era visível no ministério de Jesus. No versículo 19 a 20, não extinguais o Espírito Santo, ou seja, não resistir
a sua influência, como tentar abafar o fogo. Uma das regras fundamentais da caminhada com Deus é que jamais devemos dizer não ao Espírito de Deus. É este Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de graça e súplica que ajuda as nossas fraquezas, que nos assiste em nossas orações e ações de graça. Ele trabalha como fogo, iluminando, dando vida e purificando as almas dos homens. Devemos ter cuidado para não apagar este fogo santo. Assim como o fogo se apaga por falta de combustível, assim extinguimos o Espírito Santo se não animamos o nosso espírito e tudo que há em nós para seguir os movimentos do bom Espírito. Assim como o fogo é extinguido ao se jogar água ou uma grande quantidade de terra sobre ele, assim devemos ter cuidado para não extinguir o Espírito Santo, alimentando-nos das lascívias e afeições carnais, ou pensamentos apenas nas coisas terrenas. É difícil determinar o valor eterno de muita coisa em nosso mundo moderno. A Bíblia ordena que os cristãos examinem tudo. Para isso é preciso tempo e um sistema de valores. Aquilo que passa no teste deve ser mantido. Os versículos 12 a 22 oferecem inúmeras características de uma pessoa que está vivendo à luz da iminente volta de Cristo. Capítulo 5, versículo 23. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses é que eles possam ser santificados em todas as instâncias de seu ser, espírito, alma e corpo. Cada uma deve dar evidências de que ele está separado como uma pessoa santa para Deus. Como resultado, os cristãos serão irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos já são santos, no sentido de que foram separados por Deus. Paulo exorta os Tessalonicenses a expressarem santidade nesta vida, para que o Senhor aprove a conduta deles em sua volta. Irrepreensíveis significa livres de motivos para repreensão e arrependimento. Versículo 24. O cristão sabe que sozinho não pode realizar a obra de santificação, mas enquanto segue na caminhada cristã, ele pode ter a certeza de que Deus é fiel e que fará essa obra em sua vida. Um grande exemplo, o salmista Davi, ou o rei Davi, quando ele orou ao Senhor, ele dizendo: cria em mim um coração novo e coloca, implanta em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Versículos 25, orai por nós. Paulo era fiel na oração pelos Tessalonicenses, mas também reconhecia a necessidade e importância das orações desses irmãos em favor deles. Queridos, todos nós, membros do corpo de Cristo, precisamos das orações uns para com os outros. Era costume saudar, no versículo 26, um ao outro com ósculo santo. De acordo com alguns estudiosos e pensadores, algo como o nosso aperto de mão moderno, aquele aperto de mão bem carinhoso, talvez tivesse mais importância do que um simples aperto de mão significando reconciliação espiritual. Capítulo 5, versículo 27. Esta epístola não era uma carta particular, era destinada a todos os cristãos em Tessalônica, mas também à igreja odierna, a nós. A maior bênção que Paulo poderia expressar era que a graça de Jesus Cristo estivesse com eles. Os cristãos são salvos pela graça e vivem pela graça, desfrutando da bênção imerecida que vem das mãos de seu Deus amoroso. Queridos, que esta graça de Cristo Jesus, ela possa nos manter persistente
aguardando a volta do Senhor para nos buscar, para arrebatar a sua igreja, mas que esta graça também, ela possa nos manter persistentes, perseverantes, frutíferos no reino de Deus enquanto não formos trasladados deste mundo, mas que esta graça nos envolva ao ponto tanto que o nosso coração, o nosso amor, ele possa ter compaixão, como podemos perceber na vida de Cristo Jesus, amor e compaixão, como podemos perceber na vida de Paulo e os demais apóstolos, amor e compaixão, a ponto de se doar, como Cristo também se doou pela igreja e por aqueles a quem eles pregavam o Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, nos conceder um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória, em nome de Jesus.